realizado pela Faculdade Cidade Verde o primeiro simpósio Carl Schmitt, Democracia e Autoritarismo nos Debates de Weimar. O evento reuniu grandes nomes da filosofia do direito, como o renomado professor e doutor Oswaldo Giacoia Júnior. Doutor Giacoia, quero começar com o tema da sua palestra, né? Mas antes disso eu quero perguntar, qual a importância que o senhor vê num evento como esse, desse simpósio, para a formação dos juristas? Olha, eu acho essa uma pergunta extremamente pertinente. Carl Schmitt foi um dos maiores teóricos do direito do nosso tempo. O momento em que ele viveu era um momento politicamente muito conturbado, um momento, digamos, de grande incerteza, um momento de grande crise. E ele, nesse período e nesse contexto, refletiu sobre questões que são fundamentais, não só para o direito constitucional, mas para o direito em geral. E uma das questões para as quais a contribuição de Schmitt é decisiva é a questão ligada ao problema do estado de necessidade e do estado de exceção, que coloca a pergunta relativa às relações entre violência e direito. E, sobretudo, o que é que significa para um jurista que o direito tenha que conviver com uma situação histórica e social onde a exceção passa a ser o conceito mais importante do que a regra. Ora, nós vivemos um momento histórico que está bastante marcado pela experiência de Schmitt, porque nós vivemos num tempo em que o mundo em geral, não só o Brasil, é governado também por um conjunto de medidas que são medidas excepcionais e que são medidas que, sob a forma, por exemplo, de medidas provisórias ou de regulamentos ou de decretos, etc., acabam tomando lugar tanto da lei quanto da formação, digamos, da vontade geral, sob a forma da lei, de acordo com os processos e os procedimentos que são característicos da democracia e do direito constitucional. Portanto, Schmitt coloca, o que Schmitt colocou no tempo dele continua absolutamente válido hoje. E se nós pensarmos, sobretudo, no diálogo e no, digamos, confronto entre Schmitt e Kelsen, que é também objeto deste nosso simpósio aqui, nós teremos então dois pensadores cujo embate determinou os rumos do direito no mundo ocidental, no nosso mundo, desde então até hoje. Bom, o senhor vai falar sobre as fronteiras da racionalidade jurídica. Acho isso extremamente pertinente e eu acho algo muito difícil, né? Quais são as fronteiras para a racionalidade jurídica? Eu volto a essa pergunta para o senhor. Como detectar essas fronteiras? Como o limiar deve ser muito fino, né? Como que é achar essa fronteira, professor? Pois é, precisamente este é o núcleo da oposição entre Schmitt de um lado e Kelsen de outro lado. Quer dizer, até onde vai o conhecimento propriamente jurídico, o conhecimento que é embasado e fundamentado em categorias jurídicas. E o que as categorias jurídicas não podem apreender sem deixar de se manter como categorias jurídicas. Por exemplo, qual é a relação que existe entre a norma e a exceção? Que é uma outra forma de se perguntar qual é a relação que existe entre o direito e a política, entre o direito e a violência. Será que a força, a coação, a violência é um objeto que pode ser pensado com categorias jurídicas
ou ela exige categorias que não são do âmbito do direito, que são do âmbito da política? Será que o direito é capaz de pensar com as suas próprias categorias a sua relação com a violência? Esse é um ponto onde as categorias do direito tocam nas suas fronteiras, chegam aos seus limites. Esse é o meu título. Ufa! Nossa, gente, tem que participar do evento mesmo e ouvir toda a sua palestra para ter um pouco dessas respostas, porque eu creio que seriam muitas horas de conversa com o senhor, leituras suas para poder entender e chegar a essas respostas, não é, professor? Olha, eu espero que possa oferecer pelo menos alguns subsídios para responder alguma dessas questões. É tudo o que eu desejo, espero poder fazê-lo e fazê-lo de modo claro. Bom, o jurista precisa desses fundamentos. Carl Schmitt, Kelsen, são fundamentos necessários para que a gente tenha uma formação, no mínimo, básica. Eu acho que esses são dois exemplos, assim, magnos, né? Mas apenas dois exemplos. Existem vários outros exemplos de contribuições igualmente notáveis para a reflexão sobre o direito. E eu penso que sem o conhecimento dessas contribuições, aquele que está formado em direito andaria às cegas, ele não teria muito por onde se orientar em termos de referências gerais que iluminariam o horizonte da sua caminhada pelo mundo do direito. Para finalizar, uma pergunta minha particular, de cunho particular. O Brasil, nesse estado caótico, a política nesse momento difícil, né? Qual é a sua perspectiva? Onde o senhor acha que o Brasil, quais são os caminhos que o Brasil vai percorrer? Aonde nós vamos chegar? Qual que é a sua opinião, professor? Olha, essa é uma pergunta também extremamente interessante, urgente. E eu acho que seria, digamos, demasiada arrogância da minha parte se eu pudesse oferecer uma resposta para essa questão. Ela é uma questão muito complexa, muito difícil. Eu acho que todos nós estamos empenhados justamente na busca de soluções. Acho que ninguém responsavelmente bem disposto poderia puxar uma fórmula mágica do bolso para resolver todas essas questões. Do meu ponto de vista, o que eu acho é que nós corremos um grave risco de, não participando dessa reflexão, não fazendo sua essa preocupação, deixar que as decisões importantes que são tomadas, mesmo nesse cenário de crise, sejam decisões tomadas à nossa revelia, sejam decisões tomadas por outrem, sem que nós próprios tenhamos participação nisso. Então, independentemente de saber se há uma resposta para determinadas questões, é preciso ter clareza na formulação dessas questões. O primeiro passo é ter clareza sobre quais são os verdadeiros problemas pelos quais nós estamos passando. Eu acho que esse é, digamos assim, o primeiro degrau para a gente encontrar alguma resposta. Tão importante quanto encontrar uma resposta é formular a pergunta correta. No simpósio foi lançado o livro resultado do grupo de estudos schmittianos, conduzido pelos professores Roberto Bueno e Caio Ramiro. Sonhos e Pesadelos. Esse livro aqui foi baseado em toda a tensão que existe entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, né? Sonhos e Pesadelos da Democracia em Weimar. Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre esse lançamento, que o livro está sendo lançado aqui no simpósio, né, de Carl Schmitt, e gostaria de saber um pouquinho sobre esse trabalho, que foi um trabalho de alunos, né, e do professor Caio Ramiro. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Esse livro, na verdade, foi desenvolvido em decorrência de um trabalho que se iniciou em 2014, quando o professor Caio, através de suas aulas no próprio curso de Direito, chamava a atenção dos alunos que o curso de Direito, por si só, não passava simplesmente, era mais do que uma letra morta da Constituição, enfim. E fomentou com que os alunos tivessem interesse
em escrever um trabalho sério, um trabalho dedicado à leitura, enfim, apresentar que direito é mais do que a leitura de um código, de um livro esquematizado. Na realidade, esse livro é dedicado para todas aquelas pessoas que têm interesse não só por questões acerca do direito, mas por questões que envolvem a liberdade dos sujeitos, a democracia, questões políticas, questões que envolvem o cidadão como um todo e coloca em xeque a liberdade dos sujeitos. Então, esse livro tem basicamente a função de chamar a atenção dos leitores, dos juristas, a fim de que possa ser possível observar que argumentos que são utilizados na mídia, enfim, que é a maior forma de acesso à formação de opinião, são muitas vezes discursos alienados que propagam ideologias que se dizem democráticas, mas que no fundo são antidemocráticas. É basicamente isso, assim. Então, na verdade, em suma, esse livro é o resultado de um trabalho sério que foi organizado, que tudo começou com o professor Caio e que chamava a atenção dos alunos desde o primeiro até o último ano do curso de Direito, e é um resultado de que, através de alunos, professores e grandes mestres, que são espelhos, inclusive, para os alunos que escreveram esse livro, como o professor Roberto Bueno, tivesse esse resultado.